Boa noite a todos. O tema de hoje é oração. A oração é uma das ferramentas mais intensas e mais poderosa que Deus deixou aos homens para ter acesso a Ele. Os antigos alcançaram respostas e as experiências sensíveis mais maravilhosas por meio da oração. Agostinho de Hipona tinha uma frase a respeito da oração. Ele dizia que quando ele lia as Sagradas Escrituras, Deus falava com ele. Quando ele orava, ele falava com Deus. Existem 9 critérios importantes a se analisar sobre a oração. É isto que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. O primeiro é ter pleno conhecimento com quem eu estou falando. A rotina nos deixa mais relaxados, muitas vezes na hora de falar com Deus. Mas não podemos esquecer que foi por meio de Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpa a forma de Deus, antes esvazia-se de si próprio para morrer pesada morte e morte de cruz, para que o homem pudesse ter acesso a Deus. A segunda é: como estou guiando as minhas orações diante de Deus? Como estou levando as minhas orações? De que forma estou me posicionando perante Deus? A terceira é saber o que eu estou falando. Temos costumes de fazer vãs repetições das mesmas palavras 20, 30, 50 vezes. Não é a quantidade, mas a qualidade de cada palavra. E cada indivíduo que se posiciona a falar com Deus por meio de Cristo Jesus é responsável por cada palavra que está falando com Deus. A quarta é: o homem de Deus, ele sabe o que pedir. Ele não fica pedindo 50, 80, 100 coisas para ganhar 2, 3. Não. Ele sabe exatamente o que ele pede a Deus. Ele sabe como pedir, como chegar ante Deus e saber o que pedir. Então ele tem essa ideia de como ele chega a Deus e pede a Ele determinada coisa. O sexto critério seria qual o momento de pedir. Muitas vezes queremos nos antecipar a tais situações e não é o momento certo. Saber o momento de pedir, saber o momento de chegar a Deus para determinada situação é de vital importância para termos uma vida mais próxima, mais sensível com Deus. Deus tem 3 respostas. Ao contrário do ser humano, que é volátil, ao contrário do ser humano, que suas respostas nem sempre são respostas fixas, como talvez, quem sabe, vou pensar. Deus não. Deus somente tem 3 respostas às orações do indivíduo humano. A primeira é sim, e você vê a resposta de Deus. Quando você não apenas dobra o seu joelho, mas curva o seu coração e derrama suas lágrimas diante de Deus, você consegue então chegar a um ponto sensível e vulnerável de Deus. As Sagradas Escrituras deixam bem claro que Deus tem uma resistência muito profunda ao ser humano que é soberbo. Mas ele não consegue resistir a um coração aquebrantado. A segunda resposta pode ser não. Deus pode dizer simplesmente não. Ele disse não para Moisés quando ele insistiu em entrar na Terra Prometida. Ele disse não para Paulo quando Paulo pediu para tirar o espinho na carne. E quando o Senhor Jesus, sendo 100% homem, pediu que, se possível, não passasse por todo aquele sofrimento, o não vem em forma de silêncio. É como reagimos ao não e entendemos que este não é para o nosso bem. Porém, o não também é uma resposta de Deus. E a terceira resposta de Deus é:
espera e com paciência. O ser humano não está condicionado a esperar. Ele quer tudo para ontem. Esperar não é uma tarefa fácil. E ter paciência nessa espera dificulta ainda muito mais. Porém, somente Deus sabe o tempo determinado para responder à sua oração. Por fim, tais ações só serão contempladas por Deus na sua glória se forem efetuadas por uma convicção, por uma fé genuína. Paulo fala muito sobre fé fingida. Gostaria de fazer uma alegoria para terminar. Fé fingida é semelhante a um carro sem motor. Na hora que você mais precisar, com certeza, não vai funcionar. Muitas vezes, as respostas que temos de Deus são daquelas orações aonde nós não apenas dobramos nossos joelhos, mas curvamos nosso coração, aquebrantamos nossa alma e deixamos as lágrimas rolar, muitas vezes sem palavras. E Deus, que não resiste a um coração aquebrantado, vem em nosso socorro. Eu sou Timóteo. Uma boa noite.